você acompanha a partir de agora a primeira edição da Ocupação do mês de junho. Comigo aqui no auditório da TV Câmara estão universitários de todas as regiões do país. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. E o tema do programa de hoje é ideologia partidária. Entre os extremos da esquerda e da direita, como classificar todos os 35 partidos registrados na Justiça Eleitoral? E para responder as perguntas dos jovens aqui da plateia e também de quem está em casa, nós convidamos os deputados Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e Índio da Costa, do PSD, também do Rio de Janeiro. Deputados, obrigada pela presença aqui no estúdio. Essa já é a terceira turma do estágio visita do ano. Nós já estamos em junho, mas eles são a turma de maio, porque começaram a semana aqui em Brasília na segunda-feira, dia 30. Tá, eu sei que isso é complicado, eu mesmo me enrolei toda com isso, talvez porque eu conte o tempo pelas datas da ocupação, que são nas quintas, mas como eu ia dizendo, estamos no penúltimo dia da experiência deles aqui. E antes de conversar um pouquinho sobre como tem sido esses dias, a gente vai dar uma olhada no que eles registraram e mandaram pra gente. Roda aí. Estamos aqui agora acompanhando a sessão plenária pelo estágio de visita. Acabamos de tirar a foto oficial e agora estamos indo para o Senado Federal conhecer. Estamos aqui na sessão plenária, junto com os deputados, eu, Juliana, Kelly, Bernardo e Lucas ali atrás. E nós estaremos no... Ocupação! E se você que está em casa também tiver interesse em participar do estágio visita, é só procurar na internet. Todas as informações estão na página da ocupação. O endereço é câmara.leg.br/ocupação, sem o C cedilha e o acento. E eu vou perguntar agora para duas pessoas, dois universitários. Primeiro você, o que você achou dessa experiência aqui, tem sido esses dias aqui? Primeiro dizendo o seu nome, o estado de onde você vem, qual curso você faz. Boa noite, eu sou André Alencar, sou do estado do Ceará, curso Administração e Gestão Pública na Universidade Federal do Ceará, na UFC. E assim, esses dias têm sido extremamente gratificantes, o aprendizado tem sido também muito grande, porque a gente tem trazido, tá vivendo na prática aquilo que a gente só vê na TV, ou então que a gente só vê em livros, né? Eu já tinha alguma experiência, já tinha vindo a Brasília outras vezes, mas realmente tem sido uma experiência muito gratificante. As instalações são ótimas, nós somos bem atendidos onde nós chegamos, temos liberdade de entrar e sair na Câmara, né? Então, tudo isso já é muito vantajoso, até pela dificuldade que um visitante normal tem, né? Nós temos esse privilégio. Eu acho que falo em nome de toda a turma, né? Que tem sido realmente... eu acho que não tem nem o que dizer se não fosse elogios, né? Okay. E agradecer a todos, a vocês, à Câmara dos Deputados. Obrigado. Obrigada. Desse lado, quem pode falar? Olá, Fabiana. Boa noite a você, aos deputados e aos universitários. Bom, esse estágio de visita, para mim, é único, né? Essa vinda a Brasília, a primeira vez que eu venho na capital federal, e confesso que isso significa muito para mim, porque sempre foi um sonho vir aqui. Então, é um sonho realizado. Hoje estava admirando ali a esplanada dos ministérios parado. Mas a experiência é única, acompanhar o dia a dia do Legislativo, o dia a dia dos deputados, que para muitos pensam que é uma vida simples, mas não, a gente vê que é muito corrido, a correria das comissões, plenário, é um dia a dia muito corrido. Isso é gratificante para nós vermos essa correria dos deputados, o quanto é importante a vida do parlamentar na vida da população. Obrigada. Desculpa, você disse o nome e o estado? Renan Santos, de Fortaleza, no Ceará, faço Direito na Faculdade Metropolitana de Fortaleza. Obrigada. Pô, não foi combinado, viu? Os senhores viram que eu perguntei quem queria falar e também não combinei se iam elogiar. Se tem alguém que queira criticar, falar alguma coisa contra? Tá aberto o microfone. Tem? Pronto, tem. Tem como chegar o microfone rapidinho a ele? Tá na frente. Pronto, vamos lá. Meu nome é Pedro, eu estudo na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, mas eu estou representando o Tocantins, morei 13 anos lá, meus pais ainda moram lá. E, bom, a experiência tem sido muito gratificante, mas algumas vezes a gente nota um pouco de
pouco tempo de contato com os deputados, algumas vezes. A gente tem muitas atividades que extrapolam a Câmara, é muito bom para a gente conhecer o funcionamento tanto da Câmara por dentro, né, a estrutura física, quanto aqui de Brasília, mas acaba que a gente não teve tanto contato quanto esperávamos com os deputados efetivamente. Assim. Essa é a única crítica que eu tenho. Obrigada. E, assim, falando, não em nome da segunda secretaria, mas em nome da TV Câmara, o Ocupação foi criado no ano passado, em 2015, justamente como uma maneira de ampliar um pouco esse contato, que é trazendo 2 parlamentares para responder a perguntas de vocês sobre um tema todo mês, um tema diferente. Bom, obrigada a você. E até agora, e antes de passar para falar sobre o tema, eu queria pedir a opinião do deputado Chico Alencar, depois do deputado Índio da Costa, sobre o programa, sobre o estágio visita, essa importância. Na visão do senhor, deputado Chico Alencar, qual a importância da presença, da vinda desses jovens todos os meses ao Congresso Nacional, à Câmara? Ô, Fabi, o parlamento não se explica sem a população. Aliás, a gente vive dizendo que é representante do povo. Há controvérsias. Eu escuto por aí, não nos representam, volta e meia, porque a gente pisa na bola também. Vamos reconhecer. Não tem o dom da perfeição e da representação permanente o fato de ter sido eleito há 2, 3, 4 anos atrás. Agora, por que em todos os parlamentos do mundo, e eu falo ali da Câmara Municipal, em geral, o espaço do público é maior que o dos vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores? Porque exatamente o acompanhamento, o controle, a presença da população marcando em cima os seus representantes é decisivo. O estágio tem essa imensa qualidade, esse mérito fantástico. Ele traz vocês aqui não para acompanhar das galerias uma matéria de seu interesse, o que é absolutamente legítimo e necessário. A gente é que nem jogador de futebol lá. O Zico matava pau, em geral, quando o Maracanã estava cheio. Quando não tinha muito público, os caras já ficam mais devagarinho. A gente devia ter a alegria de ter galeria nos vigiando, mesmo que a gente vote contra a maioria da opinião lá. Então, vocês aqui no estágio visita conseguem ir além disso, desse acompanhamento de arquibancada, entre aspas. Vocês, com as insuficiências já apontadas aqui, conhecem o dia a dia, as comissões, as nossas diferenças, porque aqui é o lugar do conflito de ideias, é o lugar do dissenso, é o lugar da divergência civilizada. Não tem que sair no tapa. Agora, as ideias têm que brigar muito. Então, esse estágio permite isso, eu acho fantástico, tem que ser sempre melhorado. Venham sempre, ocupem-nos, por favor. Obrigada, deputado Chico Alencar. Deputado Índio da Costa. Olha, acho uma maravilha. Aliás, eu queria parabenizar cada um de vocês que quis vir até aqui, né? Aqui tem gente do Brasil inteiro, diversos estados, diversas cidades. Fiquei um pouco preocupado só com o UFC, né? Porque o UFC, Universidade Federal do Ceará, pode significar, para quem não entendeu direito, algo mais agressivo. É melhor mas não do que é. A minha é a UF, Federal Fluminense, que já nasceu cansada. UF. Mas deixando a brincadeira de lado, eu acho que essa iniciativa aqui da Câmara e de vocês também, né, de se esforçarem, de virem até aqui, é fundamental. Porque a gente está, na verdade, aqui trabalhando para a sociedade brasileira, né? E entre vocês até aqui já tem dissenso, né? Assim, isso aqui é uma maravilha, 100% adequado, correto. Eu disse, não, mas espera aí, faltou contato com os deputados. Isso faz parte da vida. O Congresso Nacional é o espelho da sociedade brasileira, aliás, de qualquer país. E aí, sim, muitos que chegam até aqui, quando chegam aqui, se afastam do seu eleitor primário. E aí deixam de representar o interesse daquele grupo que o elegeu. Mas a essência é o dissenso. A essência é, cada um pensa de uma maneira e está aqui para representar aqueles que te procuraram. Então, quer dizer, te procuraram, votaram, te apoiaram. Então, assim, acho que é maravilhoso a ocupação. Acho que vocês deviam vir aqui sempre, estimular os amigos, familiares de vocês que venham também para conhecerem mais. E outra coisa que eu sugiro para os próximos que virão, porque amanhã, sexta-feira, não vai ter muito deputado aqui na Câmara, nem senador, é que procurem os deputados, liguem para os gabinetes dos deputados e marquem com eles. Eu, por exemplo, teria tido um prazer enorme se meia dúzia de vocês ou 2 dúzias quisessem almoçar. Vamos conversar, fazer um debate, uma conversa e tal, independentemente da televisão e tal. E tenho certeza que 90% dos deputados vão ter o mesmo interesse, porque o que nos enriquece é ouvi-los. Obrigada, deputado Índio da Costa. Bom,
Então, explicando mais uma vez que o Estágio Visita, que é esse programa que já existe há quase 14 anos, é promovido pela 2ª Secretaria. Como eu falei anteriormente, o Ocupação, que é esse programa, foi criado no ano passado. A gente passou também a fazer o Direto das Comissões, que foi o programa, ou a atividade da qual eles participaram ontem. O deputado Chico Alencar também já participou algumas vezes com a gente, que é esse bate-papo com vários parlamentares. Ontem vocês tiveram a oportunidade de ouvir 11 parlamentares, se eu não me engano, de diversos partidos. E esse programa de ontem, você que está em casa, vai poder conferir na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, 19h. Bom, e agora a gente vai entrar no tema do dia. O tema de hoje é ideologia partidária. Quem está em casa também pode participar da discussão. Lembrando, você pode mandar os comentários e perguntas para a gente pelo Instagram, @Programa Ocupação, pelo nosso perfil no Facebook, www.facebook.com/Programa Ocupação, ou então pelo 0800 619 619. Antes de começar a discussão, a gente preparou uma reportagem bem curta para explicar um pouco o conceito de ideologia e o surgimento das expressões direita e esquerda. Vamos ver? O que é ideologia? O termo possui diferentes significados, sendo o mais comum um conjunto de ideias, doutrinas ou visões de mundo de um indivíduo ou de um determinado grupo, orientado para suas ações sociais e políticas. Pacifismo, feminismo e até ecologismo são exemplos de ideologias. Mas no campo estritamente político, a divisão ideológica mais duradoura e simplista talvez seja a divisão esquerda e direita. As noções de direita e esquerda têm origem na Revolução Francesa de 1789. Os integrantes da nobreza e do clero ficavam à direita, enquanto representantes do restante da população ficavam à esquerda. Com as eleições para presidente nos Estados Unidos se aproximando, ficam bem claras as ideologias dos dois principais partidos, democrata e republicano. Em geral, identificam-se os democratas com posições políticas mais liberais, ou mesmo de esquerda, e os republicanos com posturas conservadoras, ou de direita. Por um lado, é preciso lembrar que as definições de liberal e conservador não correspondem exatamente aos conceitos de esquerda e direita. Além disso, o que se chama de liberal nos Estados Unidos não coincide com o que temos chamado de liberal no Brasil. Aqui, liberal ou neoliberal virou sinônimo de quem quer menos Estado na economia, o que para boa parte dos esquerdistas seria algo de direita. Aliás, é comum por aqui ouvirmos discussões, sobretudo nas redes sociais, enquadrando grupos antagônicos como sendo de extrema esquerda ou de extrema direita. Mas definir um posicionamento político apenas pelo viés partidário pode ser uma armadilha. Como enquadrar com clareza a maioria dos partidos e seus deputados quando temos 27 legendas na Câmara dos Deputados? Ou pior, quem está mais à esquerda ou à direita, por exemplo, quando de um lado estão índios e a preservação ambiental e do outro uma hidrelétrica que poderia gerar energia mais barata? E você? Onde se encontra nesse quadro ideológico? Bem, hoje temos 35 partidos registrados no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, 27 partidos com representantes eleitos na Câmara dos Deputados. Como identificar melhor o que cada um deles representa e, com isso, conseguir escolher com qual ideologia você se identifica? Deputado Chico Alencar. Nós vivemos uma contradição. O número imenso de partidos não corresponde à definição ideológica deles próprios. São marcas de fantasia. Às vezes, o que se diz trabalhista não conhece, por exemplo, a história do trabalhismo no Brasil, Alberto Pasqualini.
presidente da Fiesp atual, já disputou o governo do Estado de São Paulo, ele como grande capitalista, pelo Partido Socialista, por um partido chamado socialista, um deles. Então, de fato, a gente vive tempos, no Brasil especialmente, de sinais trocados e cartas embaralhadas. Eu queria que os partidos cantassem com o Cazuza. Ideologia, eu quero uma para viver. Normalmente, o que há é a ideologia do poder. Tinha um partido antigo, chamado PSD, tem um atual também com esse nome, mas um antigo, antes do golpe civil-militar de 64, que era o partido que mais prosperava no Brasil, o Partido Social Democrata, porque ele era considerado uma ostra agarrada no casco do navio governo, no casco do Estado brasileiro. Então, isso continua acontecendo. Os partidos se organizam como um aglomerado de interesses, com caciques regionais, com chefes políticos, com pouca participação até dos seus filiados, dos seus núcleos, para estar no governo e reproduzir mandatos, disputando nacos do orçamento, seja do município, do Estado ou da União. Isso é degeneração da ideia de partido. Por isso, essa proliferação. Agora, isso com o tempo decanta, porque na ditadura, eu, ao contrário do meu amigo e conterrâneo Índio da Costa, já era menininho, jovem, no tempo da ditadura, cresci ali, a gente tinha 2 partidos permitidos só. O do Sim, que era o MDB, e o do Sim Senhor, que era a Arena. Então, a gente lutou muito pelas eleições para presidente, pelas eleições diretas sempre, pela Constituinte, pela liberdade partidária. Foi muito importante. E é natural essa explosão. Na Espanha, pós-franquismo, como nos países da antiga chamada Cortina de Ferro, quando houve um processo de democratização, acabou com a ditadura, com o Partido Único e tal, houve uma explosão. Na Polônia, criaram até o Partido dos Cervejeiros da Polônia. Acho que no Brasil ia fazer um sucesso danado, né? Agora, e com o tempo, como na Espanha também, vai decantando. O próprio eleitor vai deixando de votar nesses partidos de aluguel e aprofundando o seu voto naqueles que têm ideologia para viver, projeto de sociedade, visão de mundo, proposta para o Brasil, para a cidade, para o Estado. É assim que a gente vai caminhando, democratizar os próprios partidos. Obrigada, deputado Chico Alencar. Deputado Índio da Costa. Olha, democratizar os partidos é tão difícil, né? Que eu acho que o melhor era você poder ser candidato sem partido. E aí você seria candidato avulso. Eu defendi isso aqui na reforma política, infelizmente, a gente não conseguiu avançar, mas a ideia da sociedade poder escolher e dizer, bom, a gente quer você como candidato, independentemente das regras, da burocracia, política partidária, né, instituída aqui pelo Congresso Nacional, a sociedade pudesse ter sua participação mais efetiva. Agora, por exemplo, eu vou disputar a prefeitura no Rio de Janeiro. E aí, nesse processo, o pessoal diz assim, não, tem que escolher um vice, quem sabe aquele vice. Eu digo, bom, mas em que partido político está afiliado? Não está afiliado, não pode ser vice. Ah, mas fulano podia ser candidato a vereador, mas em que partido político está afiliado? Ah, não está, então não pode. Porque tem a regra, tem um prazo. Antigamente era 1 ano. Pelo menos, quando a gente perdeu aqui na discussão de ter uma candidatura avulsa, pelo menos conseguir empurrar para 6 meses. Então, 6 meses antes do dia da eleição, você ainda pode mudar de um partido para outro ou se filiar a algum partido. Quer dizer, aproxima um pouco mais da realidade de hoje, né? Mas os partidos, na verdade, têm são pouco representativos, efetivamente, são pouco democráticos internamente e acabam sendo, muitos deles, diria que a grandíssima maioria, instrumentos quase que cartoriais, né, de definição de quem é que pode, quem é que não pode seguir adiante com o seu sonho de poder representar parcela da população, maioria da população, enfim, independente de onde quer que seja, no legislativo ou no executivo. Só uma frase, Índio. Partido é importante, hein? Porque é melhor o conjunto do que o indivíduo. Eu discordo, porque eu acho que o partido é importante, sim, porém o indivíduo não chega lá sem a sociedade, e é muito mais forte o conjunto da sociedade decidindo do que o conjunto do partido decidindo. Se a gente tivesse o ideal, e aí eu toparia essa conversa, a gente aprofundar, se a gente tivesse 2 ou 3 ou 4, 5 partidos, aí tá bom. Porque aí você tem um de extrema-direita, extrema-esquerda, você vê aqui no caso. O Chico Alencar, que é do PSOL, está sentado à minha direita.
Vocês perceberam, não? Não dos telespectadores, que é o povo que decide. Vocês veem, eu estou sem relógio, mas o relógio dele está no braço esquerdo. Eu estou à esquerda dele. Você vê como é que o negócio é confuso, né? Mas eu tenho uma tese, e essa minha tese eu caminho com ela. Eu fui vereador 3 mandatos, deputado federal 2 vezes, candidato a vice-presidente do Brasil. Eu tenho uma história longa, 45 anos, comecei aos 20. O que eu aprendi ao longo desse tempo? Quanto mais ideologia, maior é a distância da realidade. E aí, a gente basta pegar aqui um exemplo, né? Você pegar a Previdência. Ninguém quer votar contra aposentado. Ainda mais quem é do Rio de Janeiro, que tem uma quantidade brutal de aposentados, né? Agora, vocês todos, no regime de hoje, vão chegar na aposentadoria sem um centavo para receber. Não tem. Do jeito que é hoje a aposentadoria, é impossível ter dinheiro daqui a 30, 40 anos para pagar alguém. Ao contrário, né? O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, agora que usaram o dinheiro da Previdência para as Olimpíadas, fizeram obras na cidade com o dinheiro da Previdência, o que está acontecendo? Por ano, se obriga agora a Prefeitura a colocar quase 2 bilhões a mais do que a obrigação dela para pagar os aposentados e pensionistas. E tem que botar, não tem jeito. É claro que tem que botar, é um direito adquirido, né? Só que são 60 mil pessoas, mais 15, 75 mil pessoas recebendo, quase que 10% do orçamento da Prefeitura, né? Eu diria que do não obrigatório, do não obrigatório, quase 20%, 25%. É muito dinheiro, entendeu? Para atender 75 mil pessoas. É claro que tem que fazer, mas a ideologia nos afasta dos dados e dos fatos. E a gente deveria tomar mais decisões, na minha opinião, com dados e fatos e não com sonhos. Obrigada, deputado. Reforma da Previdência é um dos temas que a gente está estudando para ocupação, apesar de ser com universitários, como o senhor disse, daqui a 30, 40 anos eles vão chegar lá também. Só para deixar claro, também não conta comigo para votar contra aposentado, não. Não, tá certo? Tranquilo. Agora eu vou passar para o Renato Lima. É um bom debate, hein? Esse negócio de Previdência, ela é superavitário na Seguridade Social, mas isso deixa para o plenário. Tá. Renato Lima vai ser o primeiro, tá aqui atrás de mim, então, vamos lá. Diz então, Renato, qual é o teu estado, que curso você faz e para quem você quer mandar pergunta. Ok. Boa noite, deputados. Meu nome é Renato Lima, sou do estado do Amapá, curso Direito da cidade de Santana. Eu queria perguntar para o deputado Chico Alencar, diante da virtude da atual fragilidade política nacional, o que pode ser mais prejudicial, seja a curto prazo ou a longo prazo, na questão da falta da identidade ideológica ou o extremismo seja para ambos os lados? Tá bom. Renato, né? O Renato é de um estado em que você tem um campo de futebol no marco zero. Você ataca para o hemisfério norte e é atacado para defender o hemisfério sul do planeta. O Brasil tem o maior do mundo em tudo. Mas... Viu, Renato? Eu entendo que a gente tem que repensar todos os conceitos, até mesmo o de ideologia, porque não há um ser humano sem ideologia. Já estou divergindo de novo do índio aqui. Ideologia é um conjunto de ideias, valores, como até disse o vídeo inicial, que te dão sentido de vida. Agora, tem a ideologia política, a ideologia social, quer dizer, um conceito amplo, e aí ideologia é a sistematização de uma visão de mundo e de um projeto de sociedade. Eu me defino e acho bom me definir assim, graças aos outros, o que aprendi nos livros e na vida, com uma pessoa de esquerda que defende o socialismo, que é, para mim, a radicalização da democracia e a plena realização do ser humano. O Norberto Bobbio, um grande pensador italiano, que não era socialista nem comunista, ele dizia: a esquerda é aquela que se indigna enquanto houver desigualdade entre os seres humanos. Por isso, eu acho que todas essas questões que você traz impõem para a gente, no Brasil, em primeiro lugar, repensar criticamente todo o nosso sistema político. Tal como ele existe, e aí o índio tem toda a razão ao falar que os partidos representam muito pouco e às vezes atrapalham, ele não tem duração. Ele precisa ser revisto radicalmente. Há um derretimento do sistema partidário. Ele atrai a corrupção com as campanhas milionárias. O Supremo, não nós, acabou com o financiamento empresarial, mas não estabelecemos um teto de gastos. Então, eu acho que o essencial para tudo isso mudar, tem 1000 projetos e propostas, é
cada cidadão descobrir o seu papel político. Se descobrir, como queria o Aristóteles lá, não há nada que os gregos não tenham dito antes de nós, como um animal político, como alguém que participa, que tem interesse, como todos vocês que estão aqui. Então, acho que há um conjunto de medidas que não dá para definir aqui, mas eu acho que era muito bom para o país uma Assembleia Constituinte, exclusiva, soberana, inclusive com candidatos avulsos, para ter a missão exclusiva durante 1 ano ou 2 de reformular o sistema político, eleita em igualdade de condições para todos os projetos, senão vai repetir mais do mesmo. 7 de cada 10 deputados da atual legislatura foram financiados por grandes empresas, inclusive empreiteiras da Lava Jato. Ora, quem escolhe o DJ define a música da festa, por isso que está dando zebra por aí. Obrigada, deputado Chico Alencar. Felipe Matos, desse lado aqui, vai ser o próximo a fazer pergunta. Boa noite, meu nome é Felipe Matos, eu sou de Joaçaba, Santa Catarina, sou acadêmico de Direito e Engenharia Civil na Universidade do Oeste de Santa Catarina. A minha pergunta vai para o deputado Índio da Costa. O senhor foi primeiramente do PFL, que é um partido de direita, depois foi para o PTB, que teoricamente é um partido de esquerda, voltando depois para o PFL, que é direita, depois para o DEM, direita, e atualmente no PSD, que é o partido de centro. O senhor não vê isso como uma incongruência político-ideológica? Olha, não. Eu, na verdade, continuo, como falei aqui desde o começo, duvidando das ideologias, em especial as políticas, porque, de fato, eu vivo com base em princípios e valores, né? Se eu fosse me classificar, eu diria que eu sou um social-liberal democrático. Isso é, eu acredito na democracia, eu acredito na eficiência do Estado, né? E aí o liberal ele tem esse debate, não necessariamente do Estado mínimo, né? Mas do Estado eficiente, aquele que entrega efetivamente as coisas, né? E social, porque, obviamente, você tem que ter rede de proteção, quer dizer, acho que se você fosse conversar profundamente, eu diria que em políticas sociais eu sou uma pessoa de esquerda, né? Do ponto de vista da eficiência, eu sou um sujeito de direita. Então, na verdade, eu sou uma pessoa de centro, né? Quer dizer, acho que a beleza da política está aí. Você poder ouvir as diferentes opiniões, ouvir os diferentes projetos, né? E aí você poder caminhar. Do ponto de vista partidário, eu, PFL, PTB, PFL, Democratas, na verdade, foi uma única sequência. Eu fui, quando era estudante, participei de um debate na televisão, na Cândido Mendes, onde o César Maia, que foi prefeito 3 vezes no Rio de Janeiro, era a primeira palestra que ele fazia numa universidade naquele ano. Foi em 92, eu tinha 21 anos de idade. E aí ele fez a palestra e no final disse, pô, legal, a propósito desse sujeito, eu organizei um grupo para apoiá-lo. E durante 17 anos eu trabalhei com a mesma pessoa. Como ele não conseguiu, dentro da burocracia partidária do PFL, voltar a ser candidato a prefeito, ele foi para o PTB. Digamos que foi uma barriga de aluguel naquele momento. Que depois, no PTB, ele é eleito contra o PFL e volta para o PFL. E ele, então, que veio lá do PDT. Então, é uma salada mista. Se a gente tivesse 3 partidos aqui no Brasil, seria mais fácil. O Churchill, ele, de propósito, quando você vai na Câmara dos Comuns, ele diz assim, não, tem que ficar assim, ó, de um lado a turma que está à esquerda, do outro lado a turma que está à direita, que é para ter vergonha de quem vai sair de um lado para o outro, fisicamente vai ter que se mexer. Não pode ficar... só mudou de partido, não mudou de lugar. Mas num Brasil que tem 30 e tantos partidos e mais 100 e tantos em formação, e o Brasil apoia essa criação desses partidos, porque se não apoiasse, não tinha partido novo sendo criado. Eu acho que tem partido demais, devia reduzir essa quantidade de partidos, e aí essa discussão ela poderia sim a gente travar. Mas com 30 e tantos, você me dizer se o PTB é um partido de direita ou de esquerda, o Roberto Jefferson, que é o presidente do PTB, é um homem de esquerda? A Cristiane Brasil, que foi até então a de esquerda, entendeu? Não são nem trabalhistas. A gente vai continuar discutindo. Não é nenhuma crítica, não. Só um detalhe aqui, físico. No Congresso Brasileiro, expressando essa debilidade partidária, a gente até na frente tem um campo da esquerda e da direita, até usam a tribuna os que se dizem ou se sentem mais conservadores, mais progressistas. Mas tem o que chamam de Vale dos Caídos, lá atrás, no que dizem também propriamente que é o baixo clero, aí é uma mistureba danada, e todo mundo transita à vontade. Transita, transaciona. Júlia, aqui desse lado. Você é a próxima. Oi, meu nome é Júlia, eu venho do Rio de Janeiro, eu estudo jornalismo na Escola de Comunicação da UFRJ.
carioca, né? Não, mas eu sou do Paraná, mas eu moro no Rio de Janeiro. Mas eu venho perguntar para o deputado Chico Alencar. O senhor, em relação ao impeachment, e o senhor saiu do PT e recentemente colocou até na sua coluna do blog do Noblar que o PT fez uma política de conciliação de classes e que não estava trazendo mudanças estruturais. Então, ao escolhermos um lado, direita e esquerda, nessa relação do impeachment, coxinhas, mortadelas, nós não estamos, como diria Galeano, apenas escolhendo o molho pelo qual seremos devorados? Qual é a saída? Maravilha. Obrigada, Júlia. E só para deixar claro, eu acho que eu esqueci de mencionar, a ordem de perguntas para quem está em casa acompanhando a gente foi definida em sorteio antes do início do programa. Portanto, o fato de sortear uma carioca nesse momento, ainda mais estudante de jornalismo, não teve nenhuma preferência, só para deixar bem claro. Pode mandar ver, deputado Chico O Alencar. Mário Quintana, poeta gaúcho, diz o seguinte: a resposta certa não importa nada, o fundamental é que as perguntas estejam certas. Então, tudo que eu tenho ouvido de vocês aí, muito brilhante, todos, sem exceção, não é demagogia eleitoral, porque eu não sou candidato a nada, nem vocês são eleitores do lugar onde eu já disputei eleições. A maioria, não sei se você transferiu o título, não me interessa. Mas, de qualquer forma, as perguntas já são autoexplicativas de muita coisa. Eu não gosto do maniqueísmo, sou cristão, de formação católica, cada vez mais ecumênico. Não sou católico apostólico romano, eu sou carioca, não sou romano. Agora, eu entendo que você dividir sempre o mundo entre o bem e o mal é um perigo, mas ter posição é fundamental. Então, eu sempre me indago com os meus companheiros e companheiras, nunca sozinho, se isso é o que mais contribui para igualdade e a dignidade do ser humano, isso é justo, essa política pública é a mais ampla, esses interesses que estão em jogo são interesses privados, particulares, muitas vezes mesquinhos, ou são o interesse público. Então, há uma década, eu e muitos, centenas, saímos do PT porque entendemos que o PT, infelizmente, tinha saído de si mesmo, em termos de uma série de propostas generosas que deram essa força. Foi um partido político dos raros que nasceu do chão da fábrica, da rua, e foi ocupando espaços na institucionalidade, até o Lula chegar em 2003 ao poder, como eu cheguei naquela mesma ocasião, em 2003, como deputado federal aqui pelo PT. Depois começamos a travar muitas brigas internas, conflitos, dificuldades, visões diferenciadas, e saímos para criar um outro partido que já estava sendo embrionariamente urdido, e tenho muito orgulho de ajudar essa construção de um pequeno partido com vocação de grandeza, que é o PSOL. Agora, o impeachment independeu da gente achar o governo bom ou ruim, porque a gente lutou muito, a minha geração especialmente, pelas diretas já. Então, essa preciosidade, ainda que haja manipulação do poder econômico, ela tem que ser valorizada. Um governo eleito, por pior que seja, tem que aturar se foi eleito. É evidente que tem o Instituto do Impeachment, e que reconheçamos, o PT usou à vontade. Qualquer presidente que não fosse a partir do Lula merecia uma proposta de impeachment. Mas, para ela prosperar, é muito delicado. Eu entendi que as razões eram insuficientes, que seria trocar 6 por meia dúzia, como, aliás, está se vendo aí, e que não era a solução para o país, inclusive no combate à corrupção. Então, foi uma escolha difícil, mas consciente. Aliás, não era para papai, mamãe, nem filho, nem namorada, nem o gato, nem o cachorro. Era, pelo que a gente entendia, melhor para o Brasil, sem deixar de ser oposição àquele governo da Dilma, que, aliás, nem começou a rigor, ou a esse que está aí, que é um governo, na nossa visão, ilegítimo, interino, cheio de problemas, derivados também da estrutura partidária brasileira. Isso dá um papo de 1h30. Infelizmente, a gente já está na metade do programa, deputado Chico. Obrigada. A gente tem tempo para mais uma pergunta. Gabriel Ferreira, antes do intervalo. Primeiramente, boa noite, deputados. A minha pergunta vai para os dois deputados, no caso. Concordo plenamente com o Índio da Costa, né, quando ele falou sobre a ideia da candidatura autônoma, que eu acho que no Brasil nós temos essa carência, acho que devemos ter essa candidatura, mas gostaria de falar, né, sobre o tema do
do programa, que é a ideia da ideologia. Essa confusão que nós temos sobre a ideologia hoje no Brasil. E, assim, nós temos o partido, no caso de esquerda, e o partido de direita, mas eu queria saber se nós teríamos não um partido de centro, mas um partido, vamos dizer, supremo, que seria, o caso partido, seria o Brasil. Né? Vejo que a esquerda e a direita, elas se atacam muito. Atacam a ideia, ao invés de atacar ideias, atacam pessoas. E eu queria ver como que vocês pensam sobre esse diálogo, se vocês realmente têm essa ideia de um partido supremo, que seria o Brasil. Obrigada, Gabriel. Antes do senhor começar a responder, deputado Índio, a Samanta Vieira, de Brasília, pelo 0800, diz o seguinte: para mim, hoje os partidos políticos perderam completamente as ideologias. O que existe hoje são organizações que vivem em função da troca de favores e lutam somente pelo poder, um pouco o que o deputado Chico tinha dito. Não existem ações pelo bem social. Há um futuro decente para o país diante dessa triste realidade? E complementando, Carlos Santana, Belo Horizonte, acabar com a ideia de partido político não seria a solução para a atual crise na política brasileira? Romper com o atual sistema político, ao meu ver, seria uma porta para revermos as ideologias na política brasileira. Um pouco porque o que o Gabriel tinha falado também de partido, então tentar juntar tudo numa resposta. Talvez a ideia aqui do deputado Chico Alencar seja um pouco mais estruturante, de você ter uma Câmara autônoma eleita pela população, com uma metodologia pré-definida, de forma mais democrática, para poder redesenhar o modelo político brasileiro. Eu topo. Acho que isso daí é bastante interessante, porque daí você está falando em algo estruturado. E ali você colocar, inclusive, as candidaturas avulsas e pensar num modelo para essas candidaturas. Né? Ali poderia também se obrigar a você ter, como tem nos Estados Unidos, as prévias partidárias. Quem vai ser o candidato de cada partido. E aí ser decidido não pelo cacique partidário ou pela executiva partidária, mas pelos membros todos que são filiados no partido. Vamos pegar o PT, por exemplo, como exemplo, que é de longe o partido mais orgânico, estruturado, capilarizado no Brasil. Né? Pelo menos aí no meu tempo de acompanhamento político mais de perto, eu não vi nada parecido com o PT. Mas o PT sempre foi também definido qual caminho que tomaria por meio das pessoas. Né? Era o Zé Dirceu, o Lula, o Gusquem, o Palocci, etc. e tal. Quer dizer, a Dilma sequer petista era. Aliás, chegou um determinado momento que entenderam que seria melhor alguém de fora, porque quem estava dentro, por conta da metodologia partidária, infelizmente, do modelo que se criou no Brasil, estava todo mundo preso ou indo para a cadeia. Né? Aliás, por conta da lei do ficha limpa, todos eles, além do tempo da pena, estão mais 8 anos inelegíveis, o que já é um passo, na minha opinião, bastante interessante nesse momento que a gente está vivendo. Acho também, aí tentando responder um pouco você, claro, eu sinto inclusive falta de um debate mais aprofundado sobre o Brasil. Eu me lembro de 2010, quando disputei a presidência da República, como vice-presidente do Serra, de longe dos políticos mais preparados no Brasil, eu diria até que é o mais preparado, quem melhor conhece o Brasil, você sentar e conversar com o Serra, o nível de conhecimento dele sobre os problemas brasileiros e os problemas internacionais é incrível. Você pode até discordar de uma ou de outra ideia dele, mas a profundidade com que ele conhece os temas é muito grande. Mas a campanha eleitoral, ela não tem nada a ver com essa profundidade dos temas. Né? Por outro lado, você tinha a Dilma concorrendo, um marqueteiro muito bem pago, inclusive com dinheiro que vinha do além, e ele tinha fazia frases feitas e que ela usava aquilo nos debates e tal, que não tinha nenhuma base na realidade. Era tudo algo que interessava, porque a pesquisa dizia que o melhor para o eleitor votar era você dizer a frase tal, etc. e tal. Então, é um debate raso, vazio, né, pouco aprofundado, e o país perde consistência. Quer dizer, o parlamento e o próprio governo federal, quem definiu nos últimos, sei lá quantos anos, e eu não estou falando do governo do PT, vocês sabem que eu nunca votei no PT, sempre fui oposição ao PT, mas sempre respeitei, digamos que, alguns projetos que o PT tinha para o Brasil. E acho que tinha motivo suficiente para o impeachment, eu votei favorável ao impeachment, acho que tinha motivo suficiente que com 12 milhões de desempregados é motivo suficiente para você mandar embora qualquer pessoa que trabalhe na sua organização, seja no chão da fábrica, seja na presidência da República. Acho que a sociedade tem que aturar mais 2 anos e meio, e ainda com uma perspectiva, que era o que existia, de mais 9 milhões e meio de desempregados
nos próximos 24 meses, eu acho que será motivo suficiente para o impeachment. Mas, enfim, eu queria concordar com você, falta um debate maior nacional, falta uma visão maior nacional. As empreiteiras definiram os grandes projetos das obras nos últimos 20 anos do Brasil. Então, não se trata de esquerda, direita, governo A ou governo B. Como o sistema eleitoral exigia muito recurso, até agora, Chico, de fato, tem uma regra, tem um teto. O teto é 30% a menos do que o que foi na última eleição. Mas é um teto aleatório, entendeu? É um Porque teto a última elevado. eleição, ainda assim, foi muito cara. A eleição, claro, foi muito cara. É um teto elevado, Como o sim. gabarito de um prédio. Podia 25 andares, agora passou para 19. Continua elevadíssimo. Mas só para concluir isso que eu queria dizer o seguinte. A reforma política, ela nunca vai ser exatamente como a gente gostaria, até porque cada deputado, cada cidadão, cada brasileiro tem a sua, né? Igual a reforma tributária, enfim, trabalhista e tal. Porém, da aposentadoria também, porém, a gente deu um grande passo. As campanhas ficaram absurdamente mais baratas. E até a razão pela qual eu vou disputar a Prefeitura do Rio, porque se fosse naquele modelo, eu não tinha nenhuma chance. Tá certo? Mas com financiamento de pessoa física e contando muito mais a participação da sociedade, é possível você disputar, mesmo que você não tenha por trás grandes grupos com muitos interesses que são nocivos à sociedade financiando a sua candidatura. Fabi, como ele perguntou para os dois, é claro. Mas bem rapidinho para a gente fazer o intervalo. Eu, inclusive, em relação aos telespectadores, eu não acredito que uma sociedade, pelo menos nessa etapa em que estamos do mundo civilizado, possa se organizar e avançar dispensando a ideia de partido político. O fato do partido no Brasil estar muito desgastado não significa que a gente tem que desistir dessa ideia de partido enquanto conjunto debatido e democrático de pessoas que têm um projeto de sociedade, que têm uma visão de classe. Você falou o Partido Supremo, fiquei até com medo, assim, porque essa ideia de Supremo é Partido Islâmico, o Partido do Brasil. Mas o Brasil é uma sociedade contraditória que começou com escravidão, discriminação e é profundamente injusta, uma das maiores do mundo. Então, há experiências partidárias novas em muitos lugares do mundo. O Podemos na Espanha, o Bloco de Esquerda em Portugal, mesmo o Syriza na Grécia. Então, nós vamos encontrar formas de partidos de base vitais que representem e que não tenham caciques, chefes, mandões e nem fiquem ali querendo disputar o poder o tempo todo, e sim organizar a sociedade. O pessoal tem essa modesta, grande pretensão. Estamos longe de alcançar. Obrigada, deputado. Me avisaram que a gente só tem mais 18 minutos de programa, então eu vou subverter a ordem aqui. A gente não vai fazer intervalo comercial, depois eu levo bronca, não tem problema não. Renan Rocha, você manda direto agora. A TV Câmara não vende nada. Eu sei. Só ideias. Né? Imagina, o senhor não entende, a gente vende sim a programação da gente. A gente faz anúncio da nossa própria programação e é deles que eu vou levar bronca. Pode ir lá, Renan. Primeiramente, boa noite aos dois deputados. Eu sou Renan Rocha, estudante de Economia Empresarial da USP de Ribeirão Preto. A pergunta que eu quero fazer seria para os dois também. Como tinha já aparecido no vídeo inicialmente, a definição de direita e de esquerda não é praticamente o que é usado no Brasil. Eu queria saber, na definição do índio, o que é esquerda, e na definição do Chico, o que é direita. Tá. Direita é aquele conjunto de pessoas ou a força social que aposta mais no privado como organizador e dínamo da sociedade do que na instância pública, que considera, inclusive, que, em parte, as diferenças sociais têm uma origem natural da capacidade ou incapacidade inata das pessoas, e não uma razão social e cultural e de oportunidades. É aquela que considera que o indivíduo está acima do gregário da sociedade. Margaret Thatcher, uma expressão da direita conservadora no mundo, ela falava, no neoliberalismo puro e duro que ela defendia, não há mais isso que chamamos de sociedade. Hoje há apenas indivíduos. A direita também é aquela que considera que o Estado é sempre ineficiente e a instância pública é sempre corrompível, mais do que a iniciativa privada, que, por sinal, no Brasil
ela é privada, mas não é muito iniciativa, não. Se você olhar a história brasileira, desde a era Vargas, sobretudo, quando a ideia de Estado no Brasil começou a se constituir, você vai ver que o Estado sempre foi paternalisticamente o pai dos pobres, que tem que ficar ali submissos pedindo uma esmola para ganhar algumas conquistas, ganhar alguns direitos, melhor dizendo, e não conquistar nada. E o Estado é também a mãe dos ricos, como também isso que o Índio mencionou aqui, o BNDES como escolhendo os campeões industriais, os players internacionais e dando dinheiro para a empreiteira. Deu no que deu, que estamos vendo aí. Então, eu entendo que também no plano dos costumes, a direita é aquela que tem um modelo único de família, de sociedade, de comportamento, o certo, o padronizado, tudo mais é perigoso ou é devasso. Então, a minha concepção é essa. Eu tenho amigos, inclusive em Ribeirão Preto, até que se dizem de direita, mas são mais abertos nos costumes, são mais democráticos. Então, eu falo, cara, você está enganado, você não é de direita, por mais que queira ser. Tanto que, e no Brasil, por exemplo, o PSDB, que às vezes tem posições muitíssimo conservadoras e de direita, ele não gosta, quase ninguém gosta de ser chamado de direita, né? É quase como corrupto. Ninguém é corrupto. Os maiores corruptos são contra a corrupção, né? Porque nós vivemos também num ambiente, na política, de muita hipocrisia e cinismo. Então, a direita que não se assume como tal. Mas a minha concepção é essa, falando de fora, né? Porque eu não gosto então de ser, vou passar agora, de olhar a direita. Deputado Chico, desculpa interromper, vou passar para o deputado Índio, então, para a definição do deputado sobre esquerda. Está aqui, ó. O Chico Alencar, um homem à minha direita, como já falei, e eu à esquerda dele. Então, tudo bem, de fato, como... Todo ponto de vista é a vista de um determinado ponto. É verdade. Depende do referencial. É verdade. E se o ponto de vista, se você partir do elevador, quem sobe e desce é o prédio. O elevador está parado. Não, mas é verdade. O que acontece é o seguinte, lá no Rio de Janeiro, nessa confusão toda, tal, o pessoal diz, Índio, você vai ser o candidato da direita. Aí o Bolsonaro agora é candidato a prefeito. Aí agora eu virei o candidato do centro. Então depende o que é direita, né? Então, assim, o que é esquerda? Aqui dizem na Câmara que o pessoal é de ultra-esquerda. Não somos só de esquerda e já está bom, tem poucos. Mas deixando assim a brincadeira de lado, esquerda, na realidade, tem como base o funcionamento do Estado como espinha dorsal da sociedade, né? E muitas vezes, e é por isso que eu de fato me encaixo como uma pessoa de centro, eu entendo que o orçamento público, a gente está vendo agora, né, com 170 bilhões de buraco nos cofres do governo federal, eu entendo que os dados e os fatos eles são muito mais importantes do que a ideologia, né? E na medida em que foi se gastando com políticas sociais, sem nenhum tipo de produção que compensasse isso, poucas pessoas começaram a pagar a conta para muitos, né? Eu acho que a Margaret Thatcher, por exemplo, era uma pessoa que ela tinha algumas definições muito interessantes. Ela dizia assim, nessa lógica do indivíduo, quer dizer, não existe dinheiro público. Existe o dinheiro que sai da mesa do trabalhador, em forma de impostos, para o governo funcionar e retornar para esse trabalhador em forma de serviços, né? E, infelizmente, não é assim que, quando você pretende colocar todo mundo, dizer que todo mundo é igual, ou que todo mundo... Então, assim, o que o liberalismo propõe? Que a saída de todo mundo ela deve ser igual. Todo mundo deve ter igualdade de oportunidades. Mas as pessoas são diferentes. E essas diferenças devem ser respeitadas, né? Já a esquerda entende de uma outra maneira, né? Que essa base ela deve ser, sim, todo mundo partir do mesmo ponto, mas o tempo todo o Estado ir compensando e tentando manter todo mundo mais ou menos igualitário. Mas não é assim. Um é louro, outro é moreno, um é gordo, outro é baixo, outro é magro e tal. E essas diferenças que compõem a sociedade. Tirar os louros ou os morenos, não. Não. Bom, deputados, a gente tem menos de 10 minutos. Eu sei que passou rápido, mas a gente está chegando ao final. Sônia, você vai perguntar para qual deputado? Não pode ser. Agora eu vou começar a botar regra. Para esquerda ou para a direita, Sônia? Agora só tem que arrumar alguém de direita aqui. Olha ela aqui, ó. Escolhe um. Eu vou... Deputado Chico? Então... Diz de que estado você é? O meu nome é Sônia Bazana, sou de Americana, estado de São Paulo. Faço Direito na Universidade Americana, que é a FAM. Eu gostaria que o senhor desse a opinião no seguinte sentido. Se existe, né, o direita, esquerda e centro,
Se a população se dividisse em 3 ou partidos, houvesse só 3 partidos, talvez não seria menos gasto eleitoral e menos, assim, vamos dizer, menos difícil, vamos dizer assim, porque seria difícil proibir, mas menos difícil a corrupção? E eu vou complementar a pergunta da Sônia, como eu fiz com o deputado Índio da Costa, o deputado Chico. Lucas Santilhos, do Recife, Pernambuco, pergunta: uma ideologia partidária pode atrapalhar um projeto de desenvolvimento econômico e social do país? 2 em 1, porque senão o pessoal de casa também briga. Sônia e Lucas, né? Sônia e Lucas. Sônia de Americana e o Lucas do de Recife. Isso. Tá bom. Olha, acaba sendo muito artificial. Você não pode encaixotar uma sociedade diversa, cada vez mais plural, num mundo onde o reconhecimento das distinções e das diferenças é positivo e é cada vez maior, em 2 grupos. A gente fica com o modelo americano. Cuidado para a gente não fazer a americanalização da política brasileira. Os caminhos da formação cultural e política da sociedade dos Estados Unidos da América do Norte são muito distintos do nosso. Então, não dá para trazer de lá democratas e republicanos, ou, como na Inglaterra, conservadores e liberais. Já se tentou isso no Brasil, muitas vezes. Liberais democratas. Né? Pois é. Então, aqui não. Essa diversidade ela tem que ir sendo decantada e os partidos e as forças políticas se aproximando, até realizando fusões, com o correr do tempo, com as eleições. Eu tenho certeza de que a gente chegou no ápice, 35 partidos com registro legal, tem dono de partido, o partido virou um negócio. Eu defendo algo que, se for falar lá no plenário da Câmara, posso ser até linchado. Devia acabar fundo partidário. Porque é assim como a gente defende, o PT já defendeu isso, e a CUT já defendeu isso, olha o passado aí que não conhece o seu lugar, teme aparecer no presente para nos questionar. O fim do imposto sindical obrigatório. O sindicato tem que ser a livre associação dos trabalhadores que para ela contribuem. O partido político tem que ser a livre agremiação de grupos de interesses autênticos, transparentes, que partem de visão de mundo até o projeto de um programa para a Vila Risonha de Santo Antônio da Manga de São Romão, com a cidade pequenininha do norte de Minas. Isso é partido. E tem que ser mantido por aqueles que aderem àquele conjunto de ideias. Agora, você delimitar, tem que ter um de centro, ó, não tem nem ninguém do centro. O Índio fala que é de centro, mas está mais à direita de vocês aqui da plateia e à minha esquerda. Então, fica artificial. Agora, há formações, você pode fazer coligações. Aqui na Câmara, em qualquer parlamento, você vota nas matérias com um conjunto de forças. É verdade que, às vezes, o pessoal fica isolado lá, o único que vota não em algumas coisas. Mas a gente não tem o medo do isolamento, é por convicção. Mas a gente está numa fase ainda no Brasil de consolidação da democracia. Eu estou achando a Lava Jato ótima, porque ela está desfazendo o conluio histórico, que não foi inventado pelo PT, como diz o Veríssimo. O azar do PT é que ele foi entrar no conluio na hora que a polícia chegou, em boa parte porque o PT também favoreceu essas investigações. Antigamente, o Procurador-Geral da República era chamado de Engavetador-Geral da República. Deixa rolar. Empresário riquíssimo, preso, não que a gente defenda a cultura penalista, mas é um sinal dos tempos. Se desfizer esse arranjo de partidos políticos, e os grandes todos, que são grandes, mas sofrem de nanismo moral muitas vezes, com as grandes empresas, a gente vai dar um passo adiante. Tudo vai dar certo. Como diz meu xará e amigo Chico Buarque, não se afobe não, que nada é para já. Deputado, desculpa interromper, mas a Rita de Cássia já está ali agoniada para saber se vai dar tempo. Vai, Rita. O programa hoje vai ser de 1h30. Não pode, que tem jornal. A gente já viu que você tem poder para isso. Vamos Não lá. tenho nada. O pessoal não sabe jornalismo, o pessoal é bravo também. Vamos lá. Tá. Meu nome é Rita de Cássia, eu sou de Minas. Sou estudante de Direito pela Unicerp. E eu gostaria de perguntar ao deputado Índio, assim, é perceptível a grande participação da juventude na política? Nós temos grande representatividade hoje no Congresso da Juventude, mas o que me preocupa, talvez seja o maior gargalo da sociedade, é a intolerância e o desrespeito às ideologias partidárias. Eu gostaria que você comentasse, por favor. Olha, eu volto a dizer, quer dizer, que ideologia partidária é essa, né? Se você pegar, por exemplo, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, né, e for estudar que o presidente da Fiesp disputou o governo do Estado
por lá, quer dizer, que ele, de fato, é a essência do liberalismo, né? Aí você vai para o outro campo também. Imagina, toda essa operação, digamos, que levou o PT ao poder, né, e que hoje todo mundo fala muito de transparência, tá? Eu discordo do deputado Chico Alencar. Eu não acho que foi o PT que deu transparência e oportunidade para que o Procurador-Geral da República fizesse o que está fazendo, não. Eu acho que a sociedade brasileira se organizou em rede, é o lugar que mais tem Facebook por pessoa no mundo, tá certo? Aqui a gente está muito bem organizado, a população cobra, está atenta, a imprensa, os jornalistas fazem o papel deles com muito mais informação do que o que tinha. Então, o engavetador ou não dependia da transparência ou não das coisas, né? Até hoje, por exemplo, ninguém definiu quem foi que matou o Celso Daniel. Mas a gente sabe que o Celso Daniel era grande financiador do PT e, quando discordou de aumentar a propina de transporte de lixo para o PT, acabou morrendo. E todos aqueles que tinham condição de ajudar a descobrir o crime morreram também. Tá certo? E quem me contou a história com detalhe foi o irmão de Celso Daniel, que está fora do país, fugiu, com medo de morrer também. Então, o que acontece? Eu sei que a imunidade... já voltou e se filiou ao PSOL. Olha aí, tá vendo? A imunidade parlamentar, ela não protege a vida de ninguém. Mas eu acho que as histórias têm que ser contadas também, tá certo? As pessoas têm que entender. Havia ali um esquema de propina, aonde, de fato, ele, quando nega, recebe um recado do andar de cima do Partido dos Trabalhadores, dizendo: ou você faz, ou você vai ter que responder por isso, porque os outros se negaram. Então, assim, que ideologia é essa que levou o PT ao poder? Que perna foi essa que financiou esse projeto? Né? Então, eu acho que a gente tem que avançar muito mais do que a discussão política partidária, e com 35 partidos, a ideologia, na minha opinião, ela perde muito. Deputado, muito obrigada. Infelizmente, as vozes que mandam, essas sim, já me avisaram. Não. Está falando com Deus, não? Não. Está falando com Deus? Com alguém quase tão poderoso, deputado. Infelizmente, o tempo da gente hoje já acabou. Agradeço muitíssimo mesmo a presença dos deputados Chico Alencar e Índio da Costa aqui com a gente. Obrigada também a todos vocês que fizeram desse um dos melhores programas que a gente já teve até agora. Esse foi o Ocupação, o programa da TV Câmara, onde os universitários discutem os principais assuntos políticos do país. Você que acompanhou pode conferir na internet, no endereço câmara.leg.br/ocupação, todas as edições anteriores. Também estão lá. Lembrando ainda das redes sociais, é só nos procurar no Facebook e no Instagram. Semana que vem você confere o Direto das Comissões, onde esses mesmos jovens passaram 1 hora fazendo perguntas sobre diversos assuntos a uma dezena de deputados. Não perca. Eu quero agradecer ainda à 2ª Secretaria, à produção, a toda a equipe técnica da TV Câmara, ao pessoal do CEFOR, o Centro de Formação da Câmara, e ao pessoal da CPP, a Coordenação de Participação Popular. A gente volta no final do mês. Tem Ocupação de novo no dia 30 de junho. Até lá. E agora vem todo mundo aqui pra frente pra gente fazer a foto.